para mim quanto para vocês como Ministério Sementes da Fé, é um desafio muito grande entender os tempos e os mistérios do trabalhar de Deus como ministério, como igreja e como grupo do Senhor aqui em Foz do Iguaçu. Eu tenho visto nesses praticamente 6 meses que Deus me trouxe para cá, Deus trabalhando comigo, mas Deus também trabalhando com vocês. E eu entendo a responsabilidade de, num domingo como esse, trazer uma palavra para todos vocês que estão me ouvindo aqui. Então eu queria que você entendesse o seguinte: é com muita responsabilidade. Primeiro, uma responsabilidade com Deus. Depois, uma responsabilidade com o teu ouvido, que eu venho aqui nessa noite trazer uma palavra de Deus para você. Deus sabe a correria que foi o meu dia hoje. Eu trabalhei hoje o período da tarde inteira no vestibular como fiscal ali na Unioeste, no campus. E eu quase disse para os pastores colocar outra pessoa para pregar, mas Deus falou ao meu coração que eu jamais deveria chafurgar uma missão. Isso é um ditame militar. Então eu estou aqui debaixo da autorização de Deus para pregar a palavra para a igreja de Deus. Quantos querem receber a palavra de Deus? Levante a sua mão assim. Quantos querem? Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 15. Se você, em reverência à palavra, quiser ficar de pé, sinta-se à vontade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Eu quero contar com a boa educação de todos. Pedir para você que o máximo que eu vou falar aqui é 40 ou 45 minutos. Agora é 8 horas e 39 minutos. Então no máximo até 9h20 eu já estou passando o microfone aqui para o pastor ou para o Carlão aqui. Ou aliás, para o evangelista Carlos. Tá? Então eu sei que eu conto com a colaboração de você e você pode ter certeza que a minha colaboração é recíproca. O Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 15, diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviarei ao mundo, e não do mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes. Meu Deus, isso é muito forte. Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe dei-lhes a minha glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens me amado, e eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a glória que me deste, porque tu has amado antes da criação do mundo. Pode tomar o teu assento. Profundo, viu?
Eu quero nessa noite trazer aqui uma reflexão em torno deste texto do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Mas antes, eu quero fazer alguns comentários que se faz necessário, porque às vezes nós recebemos informações e muitas das vezes nós não conseguimos pegar as informações que nós recebemos em um culto e trazer essas informações para uma prática diária de vida. Então, muitas das vezes, por força da distração da nossa mente, por questões até mesmo mental, nós muitas das vezes não absorvemos 100% das informações que nos é dada por Deus através das pregações dos nossos cultos. Então, quando nós ouvimos uma palavra, nós temos que ter em mente que aquela palavra, ela é um desafio para que nós, municiados daquela palavra, cheios daquela informação, não somente ficamos com ela na nossa mente, mas saiamos da nossa igreja, ou saiamos do nosso culto, com aquela palavra como uma arma de defesa contra a cilada do adversário. Então, eu entendo que o que a igreja faz com a informação que ela recebe acerca de Jesus é o que vai determinar a firmeza e a competência que a vida exige que a igreja tenha para vencer o desafio de viver no mundo. Olha só, Jesus está fazendo uma oração e ele está dizendo para Deus o seguinte: Deus, eu não peço que o Senhor tire a igreja do mundo. Você vê que interessante que Jesus, ele poderia orar e falar assim: Deus, tira os irmãos que o Senhor está me dando, os discípulos que o Senhor está me dando do mundo, porque o mundo é cruel, o mundo é perigoso. Mas aqui Jesus está fazendo algo extraordinário. Ele está dizendo assim: Pai, eu não peço que o Senhor tire a igreja do mundo, mas que o Senhor a livre do maligno. E eu comecei a fazer uma investigação acerca do conceito mundo, o que vem a ser isso que nós, igreja, tanto falamos. Vai fazer quase 16 anos que eu estou vivenciando a fé cristã, e em 16 anos eu já ouvi acho que umas 500 mil vezes o termo mundo, seja numa pregação, seja numa canção, seja numa bibliografia cristã. Esse termo mundo aparece a reboque, tem ali mundo, 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 mundo. E ainda jovenzinho, eu ouvi o meu primeiro pastor, um pastor batista chamado Acácio de Faria Bernardes, trazer esse conceito à minha mente, o conceito de mundo. E eu fui buscar no mini dicionário Silveira Bueno a definição do que seria mundo. Lógico que o dicionário não vai definir como a Bíblia define mundo. O dicionário define o mundo como sendo um conjunto de entes existenciais. Um conjunto de entes existenciais. Eu vou mais longe. O mundo sem nós não é mundo. Então, tudo que existe em torno de nós nada mais é do que existência, e nós damos essência para esta existência. Veja bem, se eu existo, o mundo cria forma a partir de mim, e eu começo então a viver a dinâmica da existência
neste mundo que eu entendo como mundo. Não sei se eu estou sendo claro com vocês. Posso ouvir um amém se eu estou sendo claro? Então, o que vem a ser o mundo? O mundo nada mais é do que a socialização de pessoas, seres humanos, com uma criação de Deus via existência. Então, o mundo faz parte da criação de Deus. E Jesus aqui está dizendo que nós, como igreja de Deus, teríamos que viver neste mundo criado por Deus. Você vê que coisa interessante, que Jesus não nos tira da existencialidade, muito pelo contrário, Ele quer que nós, pela graça de Deus, saibamos nos posicionar diante da existencialidade. Só que o engraçado aqui, pastor Charles, é que Jesus pede que Deus não nos tire do mundo, mas nos guarde no mundo. Então, sobre a igreja de Jesus, existe uma proteção pedida por Jesus aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 15. Então, a igreja, ela não pode ser indiferente à existencialidade. Veja bem, se nós não nos posicionarmos como igreja, o mundo não vai conhecer a igreja de Jesus. Pensando nisso, eu comecei a pensar no tema para esta mensagem. E o tema para esta mensagem é Jesus, a igreja e o mundo. Jesus, a igreja e o mundo. Ora, se Jesus me comprou e eu preciso existir neste mundo, existe por detrás da minha existência como igreja um desafio muito grande. Porque quando eu saio das portas para fora, se eu não parar no semáforo vermelho, o carro que está vindo lá vai bater em mim. Então, quando eu saio daqui para fora, o que fica não é o que eu declaro o tempo inteiro aqui como culto. O que fica é aquilo que eu transmito para aqueles que estão em torno de mim. Por isso que a nossa participação na oração, na entrega, na busca, precisa ser diária. Por quê? Porque se nós não estivermos em oração, se nós não estivermos numa busca sincera, nós vamos desfalecer diante do desafio do mundo. E talvez você se pergunte assim: mas o que isso tem a ver com a realidade da igreja? Isso tem a ver basicamente com tudo, meus irmãos. Porque a igreja não está excluída da dinâmica do mundo. A igreja, ela existe no mundo para manifestar Deus para o mundo que está caído. Então, o fato de você estar aqui na igreja não significa que você tem que ter uma postura de indiferença para com o mundo. O fato de você estar aqui na igreja significa que você tem que se enxergar como igreja. Isso melhora a autoestima da igreja. Porque se tem uma coisa que Satanás tem trabalhado, é para destruir a autoestima da igreja. E quem é a igreja? A igreja sou eu e você. Se Satanás consegue destruir a nossa autoestima, se Satanás consegue esse alvo, então como que nós vamos conseguir com alegria manifestar as obras do Espírito Santo de Deus para este mundo que está caído? Então, quando Jesus, ele diz vigiai e orai, ele está dizendo o seguinte: nós como igreja temos a responsabilidade de estarmos em constante vigilância, não só contra o pecado, não só contra aquilo que nós já sabemos que é errado, mas contra esse marasmo que chegou,
contra um marasmo que bate na porta dos crentes, um cansaço que eu não sei de onde que ele vem, que chega sorrateiro, e que muitas das vezes nós viemos para a igreja cultuar a Deus pela misericórdia. Porque os processos da vida, as pancadas. Outro dia o Carlos falou algo que me tocou muito. Quando você está lutando, e eu fui pesquisar isso aí. Existe um tipo de soco, um treino, que o camarada ele vai socando você aqui no rim. Você toma um soco no rim, pá! Você sente a dor, mas você... Você toma tudo, pá! Mas conforme você vai tomando aquela pancada, vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Existe um método que os orientais praticam para arrancar informações de um preso de guerra, que é o seguinte: ele coloca o camarada debaixo de uma goteira, de um pingo d'água, e deixa o cara ali. Aí fica tuque, 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 tuque. Aquela água fica batendo na cabeça do cara. E é assim que o diabo está trabalhando na mentalidade da igreja. São pequenas gotinhas, são pequenos pensamentos, são pequenas raposinhas que vão chegando sorrateiramente. São pequenos socos que a igreja vai levando no rim, que de repente a igreja como comunidade não se tocou de que existe uma ação pensada e arquitetada pelo adversário no intuito de arrancar a autoestima da igreja. Porque muitas pessoas olham a igreja brasileira hoje como uma igreja preconceituosa, como se nós fôssemos pessoas esquisitas, como se nós fôssemos pessoas atrasadas, como se nós fôssemos pessoas que não tivesse mente, que não tivesse fala, que não tivesse visão de vida, que não tivesse visão do que é mundo, como se fossem pessoas desinformadas. E muitas das vezes essa ideologia parece que toma conta da mente da igreja. Mas hoje eu venho aqui como profeta de Deus para dizer algo para você. Você tem um valor. O Espírito de Deus habita na tua alma. O mundo, irmãos, ele é o nosso atestado de vitória para com o nosso Senhor. As afrontas que você recebe na empresa, as afrontas que você recebe dentro da sua casa, amizades que se desconstruíram porque você aceitou Jesus, isso pode ser resultado de uma má interpretação de quem não conhece Jesus. E eu sofri isso na pele. Quando eu servi o quartel, eu chegava todo sujo no quartel, 5, 6 horas da manhã. E a gente ia para a mata e orava na mata, e eu rolava naquele barro, quebrava as árvores, me machucava tudo, chegava todo sujo, parecendo um leitãozinho. Aí chegava ali na entrada e pedia permissão para o sargento de dia, do cara que estava no plantão. Ele olhava para mim e falava: aonde que tu estava, militar? Eu estava orando. A oração aonde? Que oração é essa que tu está tudo sujo, combatente? Mandava eu pagar 10 no cantinho porque achava que eu estava mentindo. Então eu vivi o preconceito. E eu sei que tem muita gente que está aqui que vive o preconceito psicológico, o preconceito do olhar, o preconceito, o desrespeito. Então, meus irmãos, vamos encarar o mundo com o seguinte pensamento:
não vamos buscar no mundo que eles nos valorizem. Vamos buscar que o nosso Deus nos ensina a nos valorizar. Se tem uma coisa que a igreja tem que ter em mente, é que ela tem que se valorizar. Ué, quem nos chamou? O Senhor dos Exércitos. Quem nos selou? O Senhor dos Exércitos. Então eu tenho um valor. Ele me chamou. Pode bater palma para Ele. Jesus, a igreja e o mundo. Primeiro a gente tem que mostrar para o mundo o nosso valor. E o nosso valor é Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, nós já entendemos o conceito de mundo. Já compreendemos via uma reflexão simples, rápida, econômica, de que Deus, aliás, que a oração de Jesus não é que nós sejamos tirados do mundo, é que nós sejamos guardados no mundo. E uma das proteções que nós temos que tomar posse aqui nessa noite é a proteção do alto valor. Eu tenho um valor. Jesus Cristo é o meu Senhor e ponto final. Não é o seu dom, não é se você é profeta, não é se você dá o manto aqui. Não. Sabe o que me dá orgulho de ser de Jesus? É quando eu ouço o Tiago dizendo o seguinte: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sabe o que me dá orgulho de ainda continuar lutando pela fé cristã? Porque não acho os senhores e as senhoras, os jovens, as crianças que estão me ouvindo aqui, todos os que estão me ouvindo, que ser cristão é uma coisa, é que nem aqueles filmes de romance. Está na hora da igreja brasileira começar a se valorizar, mas a se valorizar com os pés no chão. Ora, eu sou de Jesus, aquele camarada não me valoriza, mas eu vou valorizar ele, porque assim como Jesus me valoriza, eu valorizo ele também. Jesus, a igreja e o mundo. Eu tinha medo do mundo. Como eu tinha. Deus o livre. Não, pelo amor de Deus, o mundo é do diabo. Pelo amor de Deus, o mundo é do diabo. Meu Deus, me livra do mundo, me livra. E orava e jejuava, até que eu aprendi que eu existo no mundo, e que o sangue de Jesus me guarda de me envolver com o mundo. Você sabe de uma coisa, irmão? O perigo não é o mundo, o perigo é nós. O perigo não é o mundo. Tem crente que consegue influenciar um outro crente e jogar ele para o mundo. Tem crente que não consegue proteger o outro irmão do mundo. Por isso que eu estou falando para você que aceitar Jesus é a coisa mais deliciosa do mundo, mas a convivência comunitária, Jesus. Então aí vem um outro desafio. O primeiro desafio é eu me valorizar no mundo que não me valoriza, mas eu me valorizo porque eu sou de Jesus. O segundo desafio é o seguinte: eu ter jogo de cintura e entender a dinâmica de viver em grupo, porque eu sou um grupo. Eu sozinho não consigo fazer nada, pastor Charles. Quando a igreja acordar para esse detalhe, sabe o que nós vamos começar a acontecer? Nós vamos começar a se sensibilizar com a dor do nosso próximo. Sabe por quê? Uma das coisas que Deus tem me mostrado é que Satanás está esfriando o nosso coração dentro da igreja.
Porque nós temos uma ânsia, Marcela, de Deus falar o tempo inteiro com nós. Hoje eu vou no culto para Deus falar comigo. Hoje eu vou no... Não, Deus tem que falar comigo. Deus tem que falar comigo. Meu Deus, aleluia. E jejua, irmão. Faz jejum de 3 dias para Deus falar com Ele no culto. Dias o camarada falando, Deus fala comigo, Deus fala comigo. E na hora de manifestar amor, nada. Na hora de manifestar solidariedade, nada. Na hora de dar perdão, nada. Na hora de abraçar, nada. Na hora de acolher, nada. Satanás está te esfriando e você está no jejum, está na oração, meu irmão. Como que você está construindo a tua espiritualidade para enfrentar esse perigo que você acha que é o mundo, que na verdade não é o mundo, é nós. Quando não vigiamos, caímos nas nossas próprias ciladas. E Jesus está falando o tempo inteiro, Fernando, o tempo inteiro. Às vezes Jesus vai falar com você, moça, moço, da forma mais louca possível. Você está lá na tua casa, de repente você, nunca pensei assim. Verdade. Escreve no papel. Deus te dá uma ideia. Você já viu falar em discernimento de espírito? Quantos já ouviram falar isso? Quantos já ouviram falar em revelação da palavra? Você sabia que Jesus existe? Sabe, eu vou falar uma coisa de Deus aqui, pastor Everton. Tem gente que acha que Jesus existe só para o outro irmão. Eu já vivi isso. Então não estou falando mal de você, estou falando de mim mesmo. Pronto. Tem gente que acha que Deus só fala com o outro, nunca comigo. Meu Deus, não aguento mais. Deus só fala com o Farão, não fala comigo. Meu Deus, o Senhor está de mal comigo. Meu Deus, o Senhor está de mal comigo. Porque você criou na tua cabeça que Deus só fala com ele, com você não. Que Deus só responde ele, que você não. Então você está dentro da igreja, mas todo acabado, todo brocochô, todo enferrujado, a tua alma assim, acabrunhado, perdido, e está ali, levantando a mão, mas Deus está te ouvindo, vendo você lá dentro, e nessa noite Deus quer tirar isso de dentro de você. Sabe o que Deus quer dar para você? Deus quer te dar uma asa, para você sair daqui hoje voando assim, ó. Não é chegar lá na empresa e dizer: Carlão, eu sou crente, agora me respeita. Se tu não me respeitar, Deus vai te quebrar, mano. Não, faz isso não. Se você não me respeitar, o rei vai te pegar. O rei vai te pegar. O rei vai te pegar, pastor Everton. Você tem que sair daqui hoje com uma coisa chamada dignidade. Irmãos, eu trabalhei no meio de uns camaradas que era pintor de casa. Na minha época tinha umas músicas dos Mamonas Assassinas, Deus o livre. E eu menino na fé, 16 anos. E aquelas músicas o dia inteiro. Os camaradas tendo atitudes persuasivas, você moderno. Que eu estou aqui, está filmando, pode ir, né? Então você, atitudes persuasivas. E eu ali, crente. Um dia eu cheguei lá, mas mandei todos calar. Calem a boca, eu sou crente, eu vou na igreja, eu jejuo, eu oro, calem a boca, vocês têm que me respeitar. Querendo enfiar Jesus goela abaixo neles. Como que você vai enfiar para um monte de doido Jesus goela abaixo? Deus está falando, hein? Tem gente que está tentando enfiar Jesus goela abaixo no filho. Aceita Jesus, aí a pessoa aceita. Aí se o cara cai de cama, é Jesus que está te tratando, varão.
É Jesus que está te quebrando. Que Jesus que está quebrando? É uma oportunidade de você manifestar amor para Ele. E lá na minha cidade tinha um horto. Sabe horto? Aqui para nós é horto florestal. E eu fui para o meio daquelas árvores, irmão, e comecei a gritar: Deus, cadê o Senhor? Deus! E chorando, irmãos. Cadê o Senhor que não me ouve? Cadê o Senhor? Eu só estou apenas me valorizando no meio deles. E levou muitos anos para me aprender. Eu tive que comer muito sal na vida para aprender que muitas das vezes você tem que chegar com a dignidade no peito, com muita calma, com muita sabedoria, com muito jejum, com muita oração, mas um jejum sábio, um jejum acompanhado de uma reflexão profunda, uma oração acompanhada de uma leitura bíblica, uma oração acompanhada de uma consciência penetrada por Deus, para poder conviver com as pessoas que não conhecem Deus. Porque não é fácil. Toda hora estão me julgando, vocês estão me julgando, eu estou julgando vocês, mas a grande verdade é que nós todos estamos sendo tratados todo dia. Então vamos parar de ser juiz do outro e vamos nos colocar como tratados por Deus. Fala aqui, quem é que está tratado, totalmente curado, 100%? Levanta a mão que eu vou aí. Levanta a mão, crente. Ou você acha que Deus não trata comigo? Ou você acha que Deus não trata aqui com o pastor Charles? Com o Carlão, meu amigo do peito? Ou você acha que Deus só quebra você, vaso de barro? Eu também sou vaso de barro, estou na mesma olaria. Então vamos nos abraçar, nos amar, porque o nosso alvo é o céu. Sabe o que o Carlão, ali, sabe o que é o crente orgulhoso? É aquele crente que está quebrado e não perde a panca. Eu. E o cara está quebrado, Deus está macetando o cara, Deus está num vale com o cara. Tá. Você acha que aprender a amar um irmão é da noite para o dia? É numa pregação como essa? Negativo. Tem gente que vai sair daqui e nada vai mudar na cabeça do cara. Ainda vai me criticar e dizer: rapaz, aquela pregação daquele moço lá, que é isso? O cara chegou ontem e já está falando aquilo com aquela intimidade com a igreja. O que é aquilo lá? É Deus que está falando com a intimidade, não é o Johnny. É Deus que está falando com a intimidade da igreja. Por quê? Porque se Ele é o dono da igreja, então Ele tem o direito de falar com esta igreja. E Ele tem o direito de entrar na tua intimidade. E é por isso que Ele está entrando na tua intimidade. Ou a sua oração que você faz na sua casa é: Jesus entra na minha vida. Jesus entra na tua vida é o quê? Alô? Deus não vai te tirar do mundo. Deus não vai te excluir do mundo. Sabe o que Deus vai fazer com você? Vai ensinar você a andar como um campeão do mundo. Campeão, vencedor, Deus dá asa, faz seu voo. Campeão, vencedor, Deus dá asa, faz seu voo. Só que eu aprendi uma coisa: campeão burro não vence. Campeão que não sabe ouvir Deus. Estou falando mentira, igreja? Estou falando mentira, irmãos? Não. Campeão que não senta na sala do evangelho não vai vencer. Eu amo Deus, porque Ele sempre me ensinou. E eu sempre falava: Deus, o Senhor está tratando de mim, parece que o Senhor não me ama.
Deus falou: Johnny, é porque eu te amo que eu estou te tratando. Porque se eu quisesse que você não vencesse, eu não te ensinava. Eu tive uma experiência muito forte esse ano. De ter que bater com dignidade na porta da pessoa e dizer: eu não sei fazer isso, me ensina. Isso que está faltando para a igreja de Jesus no Brasil. Um pouquinho mais de humildade no nosso coração. Se equipar com as armas do Evangelho. Vai chegar um dia que Deus não vai olhar se você pregou bonito aqui no culto, se você profetizou para o prefeito da cidade. Vai chegar um dia que Jesus vai olhar para você e vai te perguntar: mostra-me suas obras. E o que o Johnny tem para apresentar para Deus? O que você tem para apresentar para Deus? Ou será que você só quis que Deus te desse o carro, que Deus te desse a casa, que Deus te desse tudo, mas nunca te desse de uma paz que você nunca teve no coração? Um dia eu ouvi um irmão falando: Johnny, eu vou na igreja, mas parece que quando eu saio no mundo tem uma perturbação que me perturba. Redundante dizer que a perturbação perturba, verdade. E tem muita gente na igreja perturbado, que não consegue dormir à noite. Sabe por quê? Porque você não deixou Jesus entrar verdadeiramente no teu coração. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olha que coisa linda. Nós que buscamos a santidade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Minha esposa, ela tem uma dificuldade de ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia em voz alta para ela de noite. Eu encho o peito e falo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe, fazer aquele cultinho em casa, o pai, a mãe e os filhos. Às vezes nós, como família, ela sentado na televisão, assistindo televisão, o outro no Ads, vendo o que está rolando no jornal gospel. E às vezes nós não tiramos um tempo para ler a Bíblia para os nossos filhos, para ler a Bíblia para nosso cônjuge. E aí nós ficamos com uma grata ilusão de que só no culto de domingo, terça-feira e quarta Deus vai responder questões profundas da nossa alma. Porque tem gente que está aqui, que tem questões profundas, que só na tua intimidade é que Deus vai responder isso. Deus quer fazer você um campeão, mas não existe campeão que não sente na sala do treinamento de Deus. Eu tô lá. Quantos querem entrar lá? Levante a mão assim. Nossa, que desânimo. Vamos lá, irmão, levanta a mão, querido. Aleluia. Você quer vitória em 2016? Eu saí daqui em 2016. Acordei no primeiro dia. Eu tenho quarto lá em casa. Quem é estudante sabe do que eu estou falando. Uma bagunça, rascunho de conta, prova de aluno, tudo desorganizado.
Aí o Espírito Santo falou assim: a primeira coisa que você tem que fazer hoje é limpar a bagunça desse quarto. E quando Deus falou isso, eu entendi mais uma coisa: a primeira coisa que você tem que fazer é limpar a bagunça da tua alma. Muita gente acha que santificação é se separar do mundo. Verdade. Mas me santificar significa me posicionar diante da santificação que está acontecendo no meu coração, de modo que eu me organizo na verdade que me santifica todo dia. Então eu não viro santarrão, eu viro um santo de Deus. E quando eu me torno santo, eu me torno cada vez mais parecido com Jesus. E quando eu me torno santo, eu me torno cada vez mais doce. Contei outro dia para alguns irmãos, eu disse que eu vi um pastor, um mestre, o cara que Deus usou na minha vida. E um dia nós estávamos na mata, ele levantou a mão para o céu e disse: Deus, adocica a minha vida, coloca um mel no meu caráter, porque tem outra coisa que o diabo está colocando no coração de mulheres, de homem de Deus, e se eu não vigiar, ele vai colocar no meu coração também uma coisa chamada amargura. Se você quer ser um vencedor, nós temos que repreender a amargura do nosso coração, tirar ela. E só se tira a amargura do coração com leitura da palavra, com envolvimento com o Espírito Santo e com envolvimento com a vida. Vai fazer uma caminhada na Paraná, vai ouvir um pássaro cantar, vai sentir o perfume de uma flor, vai ver a tua nenê chorando no berço. Aproveita, vai fazer uma faxina no teu quarto, pega aquele livro que você esqueceu. Tem uma moça aqui que ela tem, meu Deus, olha que coisa linda, isso é com você, moça, não sei o teu nome, mas quando você era criança, você tinha um caderno de poesia, e o Senhor manda te dizer nesta noite: pega aquele caderno de poesia e começa a se deixar ser movida por aquela poesia, porque Jesus é a poesia da tua alma. E agora eu tenho uma palavra de Deus aqui. Antes de eu casar, eu queria casar, óbvio, lógico. Mas eu tive que aprender que antes de eu querer alguém, eu tinha que deixar o alguém me tornar alguém. Ou seja, eu tive que aprender que um cristão também é poeta, que ser poeta no fundo é ter percepção do que é bom para o outro, entendendo o que é bom para mim. E se tem uma coisa que me machuca, é quando eu me torno amargo, porque sendo amargo, eu não consigo atrair outra pessoa, nem dentro da igreja. Eu não estou falando isso para solteiras da igreja, eu estou falando isso para todo mundo. Eu apenas estou dizendo de uma experiência que eu tive. Porque a gente quer atrair os outros para a igreja, mas existe uma amargura espiritual que está batendo na porta do teu coração. E essa amargura, ela faz você se tornar indiferente com os outros. E é por isso que muita gente nos vê como pessoas orgulhosas. Não é gostoso quando você vê uma pessoa cheia do brilho, tem uma coisa delicada, uma coisa... Não é bom. É bom nos outros, mas em nós dói. Deus quer mudar a nossa vida.
Eu me emocionei com a filha do pastor Everton cantando um dia desses. Eu vi a doçura daquela menina cantando. E ela fazia assim com as mãos, né, Lívia? A Lívia está lá cuidando das crianças. E eu vi o pastor Everton ali babando. E eu comecei a olhar. Eu comecei a ver o pastor Everton como se fosse Deus, desejando que a igreja fosse doce, que a igreja fosse uma criança de volta. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, a gente começa a ficar adulto na nossa fé, começa a ficar adulto no nosso entendimento, começa a ficar adulto na leitura da Bíblia, começa a ficar adulto nas questões espirituais, começa a ser aquele profeta. E de repente a gente perde a doçura de criança que Jesus quer colocar em nós, que quer despertar em nós. Ser criança não significa ser inocente. Ser criança é ser espontâneo, é tentar ser alegre quando tudo quer fazer você ficar triste, é tentar dar um sorriso mesmo quando tudo faz você ficar triste. E como é difícil dar um sorriso nesse Brasil nosso. Como é difícil você acordar segunda-feira, pegar o busão ou pegar o carro e chegar na empresa e dar aquele sorriso Colgate, porque parece que quando você acorda na segunda-feira, o mau humor do inferno, parece que ele quer atormentar você. É por isso que de manhã, você tem que fazer uma oração de 5 minutos e dizer: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sabe o que é Deus fazer milagre na sua vida? Não é aparecer R$1.000 na tua conta. Não é só a cura do câncer de um ente querido. É quando você mesmo, com esse inferno que tenta entrar na nossa vida, você ainda tem a capacidade de pedir perdão, de pedir desculpa, de dizer eu te amo, de dizer eu te quero. Venha Jesus. É a capacidade de vencer uma preguiça que os sociólogos chamam de preguiça moderna, que faz você sentar na frente do Hades e começar a conversar com um grupo, 300, 400 pessoas, mas no dia em que você precisar de um favor, nenhum contato do Hades vai te socorrer. Sabe por quê? Porque no fundo, o socorro da igreja vem do Senhor.